E aí, pessoal? Na aula passada a gente falou sobre tipos de dados, aprendemos, no caso, sobre os principais tipos de dados aqui em Python. Também a gente deu uma olhadinha na função type, inclusive eu estou com todo o roteiro que a gente utilizou aqui na aula passada. E temos também, e aprendemos também mais um pouco sobre a função print, que ela não só aceita valores, como por exemplo um número, como por exemplo um texto, que é entre aspas, no caso uma string, e também aceita outras funções dentro dela, como a gente viu aqui, que ela estava aceitando a função type, beleza? Então, olha só, a gente hoje, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. A gente hoje vamos falar um pouquinho sobre operadores aqui em Python, tá? O que são operadores? Operadores, eles nada mais fazem do que operam, né? Operadores são sinais que a gente utiliza para poder operar valores ou operar variáveis, que no caso vai estar operando o valor de dentro da variável. Como assim? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui bem simples. Inclusive, deixa eu fazer um detalhe aqui para vocês. Não sei se vocês já perceberam que eu sempre coloco esse jogo da velha aqui antes de colocar um texto. Bom, esse jogo da velha aqui é para dizer comentário, tá? Isso aqui significa comentários, beleza? Então, por isso eu sempre coloco um jogo da velha e coloco algo que eu estou explicando. Isso não afeta no nosso código, tranquilo? Então, olha só. Os operadores principais que temos são esses quatro aqui. Esse e esse. Vocês já podem perceber para que eles servem, né? Bom, o mais a gente já sabe que é a adição na matemática. Esse barra aqui, gente, é o da divisão, tá? Agora, um detalhe, isso aqui é o da divisão comum. A gente tem outro tipo de divisão aqui em Python, que depois eu vou mostrar para vocês, não nessa aula agora, mas, enfim, saibam que esse aqui é para dividir, tá? Só isso. Serve para dividir duas variáveis. Esse asterisco, essa estrelinha, ele serve para você fazer multiplicação. Enquanto que esse menos, esse tracinho serve para quê? Subtrair, né? Então, olha só. Olha que bacana. Agora que a gente já aprendeu sobre variáveis, a gente vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável chamada número, tá? Eu vou chamar de num1, beleza? Igual, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 10, tá? Num1 igual a 10. Num2 eu vou colocar igual a 5, tá? E agora a gente vamos utilizar esses operadores aqui. Gente, tem diversas formas que a gente pode fazer isso. Como? A gente pode utilizar um print e colocar, por exemplo, num1 mais num2, e ele vai dar a resposta aqui para a gente. Vejam só, eu vou executar esse nosso arquivo. E ele deu num1 mais num2 é igual a 15, ou seja, 10 mais 5 é igual a 15. Tudo bem? Outra forma que a gente pode fazer, e é a recomendada, tá? É a seguinte: vocês podem criar uma variável chamada soma, tá? Ou resultado. Eu acho que resultado ainda fica melhor, porque soma você está falando algo que você está subentendendo que você está fazendo uma soma, sendo que você tem um resultado que pode ser de uma soma, de uma multiplicação, enfim. Vou deixar resultado porque a gente vamos utilizar outras operações. Então, eu vou colocar aqui dentro de print resultado. E aqui vamos começar com a soma, tá? Num1 mais num2. O resultado disso aqui vai ser o mesmo que a gente acabou de ver, 15, tá? E olha só, vamos agora para a subtração. 10, olha só que legal. O 10 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 5, né? Olha aqui o resultado. Outra coisa, é, vamos agora para a multiplicação. 10 vezes 5 dá quanto? Não, 10 vezes 5 dá 50. Vamos ver se o resultado é esse mesmo? 50, beleza? Vejam sempre aqui ó, que o resultado vai ser esse.
Vamos ver o último. E o barra? Significa o quê? Divisão, né? Então vamos ver aqui esse resultado. 2,0, tá? Ou seja, 2. Perfeito? Por que que eu falo que esse divisão aqui, ele é importante para nós aqui também e tem outro do tipo? Vocês percebem que o resultado mais uma vez, só para relembrar vocês, eu peguei uma variável num 1, coloquei 10 dentro dela, num 2, coloquei 5 dentro dela, e na variável resultado, eu estou colocando o num1 operado com o num2. E a gente pode utilizar essas operações aqui. Por que que esse barra é importante, essa divisão é importante? Percebam comigo que quando eu executo ele, o resultado, pelo que vocês estão vendo aqui, ele é inteiro ou ele é float? Automaticamente vocês podem me dizer que ele é float, né? Porque tem ponto. A gente viu isso na aula passada. Na aula passada. Mas como é que eu estou operando um número inteiro, porque o 10 aqui é inteiro, e o número 5 também é inteiro, e o resultado está dando um número float? Gente, este barra aqui, ele é o divisão convencional, tá? E ele ainda por cima retorna sempre um número ponto flutuante, um número float, tá? Então, olha só, num 1 dividido por num 2, o resultado será um número float, um número que tem ponto, tá? Sempre vai ser isso. Na próxima aula vocês vão ver um próximo operador, tá? Que a gente chama de divisão inteira, e essa divisão aqui sempre será um número inteiro, tá? Mas enfim, aqui vocês já têm as operações que vocês podem utilizar, tá? Lembrando que o mais indicado é que vocês criem sempre uma variável para armazenar o resultado da operação. Isso não impede, tá, de vocês fazerem isso daqui, ó, de colocar no print diretamente a expressão, tá? Então, olha só, no 1 mais no 2, a gente já viu que o resultado é 15. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Essa parte de operações. Perfeito, ó. Vamos fazer o seguinte. E se eu quisesse criar uma mini calculadora? Se eu quisesse criar uma mini calculadora, o que que eu faria aqui? Essa mini calculadora, você tem que colocar o valor diretamente na variável, tá? A gente não aprendeu ainda como receber dados do usuário, mas olha só. Eu coloco aqui diretamente o valor para o usuário, como se eu fosse o usuário diretamente, e depois eu executo. Mas eu quero que essa minha calculadora me mostre não só o resultado de uma soma, mas também me mostre o resultado da subtração, da multiplicação e da divisão. Como é que a gente faria aqui? Bom, novamente, a gente poderia fazer dessa forma que aqui está. A gente iria repetir isso aqui e só ia mudar o sinal aqui. Não é isso? Divisão e multiplicação. Vamos ver o que que acontece. Olha só. A soma é 15, a subtração é 5, a divisão é 2 e a multiplicação é 50, tá? Agora, vamos dar uma analisada em uma coisa. Eu poderia também fazer dessa forma aqui, ó. Eu poderia colocar soma, vai ser num 1 mais num 2, vou botar só multi, num 1 vezes num 2. Eu poderia também colocar subtra. Não, vou botar só sub. Num 1 menos num 2. E eu poderia também colocar divisão, só div, num 1 dividido por num 2. Beleza? Olha só, eu posso colocar aqui os prints, só que ao invés de eu colocar a operação diretamente, eu vou colocar o nome das variáveis que estão armazenando essas operações, tá? Sub e div. Perfeito? Vamos ver se o resultado vai dar o mesmo. Eu não vou nem apagar aqui, só para a gente ter certeza. Olha só, mesma coisa, né? Notem comigo que esse resultado que deu aqui em cima
é o mesmo resultado que deu aqui embaixo, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Dependendo, ó, sempre é bom vocês colocar uma variável para armazenar isso aqui, tá? Sempre é bom. Mas com algo simples desse tipo, vocês poderiam colocar essas operações diretamente no print, tá? Mas por que que eu digo que é bom colocar sempre numa variável? Porque em um programa grande, um software que seja grande, geralmente você quer ter o valor das expressões que você coloca ao longo do seu código. Você quer ter ele armazenado para você usar depois. Então, geralmente é bom sempre colocar essas variávelzinhas aqui para poder armazenar eles, tá? Então, pessoal, olha só. Deem uma praticada, testem com números diferentes, tá? Brinquem aqui com o print, utilizando esse soma, multi, sub, div aqui, que no caso são os nomes das variáveis, tá? E vocês fiquem à vontade para poder perguntar aí no comentário se vocês tiveram alguma dúvida, tá? Então, gente, olha só. Fiquem todos com Deus. Eu vejo vocês na próxima aula e estaremos nos aprofundando sempre mais em Python, tá? Um abração, até mais.